Olá, você está acompanhando o segundo episódio do CBN Renova Bio, um programa sobre a política nacional de biocombustíveis e de descarbonização do transporte. E neste episódio a gente vai te explicar como funciona o Renova Bio, um programa que criou a moeda CBio e estabeleceu metas de descarbonização. Para entender, a gente vai conversar com o Miguel Ivan Lacerda de Oliveira, que é diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, e idealizador do Renova Bio. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom, para começar, eu queria que você explicasse para a gente o seguinte: como foi esse processo de criação do Renova Bio? Como surgiu essa ideia? O RenovaBio surgiu como uma forma da gente valorizar a produção nacional de biocombustíveis e, ao mesmo tempo, atacar o problema de emissões de carbono na geração de energia. Hoje, a geração de energia é o grande emissor mundial de carbono, seja no uso de petróleo, de carvão, mas de todos os combustíveis fósseis. E a gente tem no Brasil uma indústria forte de biocombustíveis, que produzem biodiesel, biogás e principalmente o etanol. Então, o programa surgiu como uma forma de criar um mercado em que esse benefício que essa indústria faz, porque essa produção ela captura CO2 da atmosfera via fotossíntese das plantas e transforma isso num modelo de energia. Então, a gente criou o programa com a perspectiva de valorizar a indústria de biocombustível como uma solução de descarbonização e de criar um mercado, naquela época, de um modelo de um mercado financeiro para esse benefício que o setor de biocombustível produz para o setor de energia. E como funciona o programa? Como que é esse sistema de metas, a moeda? Sim. O RenovaBio ele tem um processo. Então, a gente mede e certifica da produção até do começo da produção. Então, na hora que ele começou a preparar a terra para plantar a semente da planta, soja, milho ou cana, que vai virar bioenergia, a gente começa a medir qual é a emissão de CO2. Teve um grupo de cientistas que criou, que se chama RenovaCalc, que é uma calculadora que faz esse cálculo das emissões desse ciclo de vida. Então, a gente mede o ciclo de vida da hora que ele começa a pensar em produzir até a hora que a energia fica pronta. E a gente traduz isso num número que é CO2 emitido por energia. Então, CO2 emitido por megajoule. E aí a gente dá um número para esse. Bom, esse número, o CO2 por energia, equivale à captura de tantas toneladas de CO2. Cada tonelada equivale a uma moeda. Essa moeda subscrita, tem um processo financeiro, vai para a Bolsa de Valores. E quem quiser comercializar combustível fóssil tem que compensar uma parte dessas suas emissões comprando essa moeda, fazendo essa compensação. Isso tem vários efeitos positivos no pagamento do serviço ambiental. Então, um deles é reduzir o preço da cesta de combustível para o consumidor. E o outro é a gente usar um combustível mais limpo. Então, um CBio equivale a uma tonelada não emitida equivalente de CO2 por megajoule. Às vezes isso é difícil, mas a conta é o seguinte: quando se emite um CBio e ele é comercializado por uma empresa de combustível fóssil, que vende combustível fóssil, a gente está reduzindo uma tonelada de CO2 equivalente na atmosfera. Bom, então quer dizer que toda empresa que comercializa combustível fóssil tem que comprar essa moeda? Tem. Aí essa é a parte que entra nas metas que você falou. Então, o governo define um crescimento de metas, ela hoje está em torno de 10% da redução de emissões em 10 anos, significa que a gente quer emitir proporcionalmente 10% a menos CO2 equivalente no uso de combustíveis fósseis. Aí você tem uma lei que obriga que todo consumo, todo vendedor de combustível fóssil faça parte das suas compensações comprando esse crédito de carbono. Isso é o que se chama de mercado regulado. Então, ele não é um voluntário, a pessoa pode não optar para fazer isso, mas para ter autorização de comercializar combustível fóssil no Brasil, ele é obrigado a comprar o CBio. O efeito E positivo. comprando, Oh, desculpa.
E comprando, ele está reduzindo, então, a Sim. produção de CO2? Ele está reduzindo de duas formas. Uma é que ele está tornando o combustível renovável mais barato, porque parte desse combustível renovável está sendo pago no CBio, então você pode vender um CBio por 1 litro de etanol, por exemplo, mais barato, porque você tem uma parte de remuneração do produtor ali. A outra parte é que o mercado de combustíveis no Brasil é quase um oligopólio. Então, só tem poucas empresas que produzem aquele combustível. Enquanto de bioenergia, ele é de livre competição. Então, a margem de renda para esse setor é menor. Então, em economia, quando você tem uma só pessoa fornecendo um produto, ela põe o preço que quer. E quando você tem várias pessoas fornecendo produto, esse preço tem de ser menor para o consumidor. Então, no longo prazo, o RenovaBio vai reduzir o preço do combustível disponível para o produtor, além, é claro, que é a missão principal de capturar mais CO2 equivalente na atmosfera. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista aqui no CBN RenovaBio. E até uma próxima oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Nós conversamos com Miguel Ivan Lacerda de Oliveira, diretor do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, idealizador do RenovaBio, que nos explicou como funciona esse programa, que é uma política nacional de biocombustíveis e de descarbonização do transporte. No próximo episódio, nós vamos falar sobre como a moeda CBio é comercializada na Bolsa de Valores. Até lá!